E aí, pessoal, Lucas aqui do canal Bíblia Simples. Hoje nós vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo, né, comentado do Evangelho de Marcos, onde a gente está lendo verso a verso. Nós estamos aqui no final do capítulo 4, amém? E a ideia, né, o objetivo é que a gente vá até o final do livro. Então, bora lá? Então, olha só. Aqui, ó, nós vamos começar no capítulo 4, a partir do verso 21. E aqui, ó, já começa assim, ó, olha só que legal. Jesus também lhes disse. Então, isso aqui já é um detalhe, né? Algo importante quando a gente lê a palavra de Deus, que eu sempre falo, né? E esse é um dos motivos da gente estudar o estudo aqui em sequência, porque isso aqui, quando Jesus também lhes disse, ele está falando que estão na mesma conversa ainda. Por isso que é importante a gente ler sempre a Bíblia e no contexto, a gente lê toda a história. Né? Se a gente pega versículo isolado, olha só como que às vezes a gente forma ideias erradas a respeito da palavra de Deus, dependendo de como a gente estuda, né? Então olha só o que diz aqui, olha só. Será que alguém traz uma lamparina para que seja colocada debaixo de um cesto ou da cama? Por acaso não a coloca num lugar em que ilumine bem? Olha isso. Porque não há nada oculto senão para ser manifesto, e nada escondido senão para ser revelado. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Se você lê isso aqui, você vai falar assim, mas o que é essa lamparina? Né? Se alguém traz uma lamparina, vai colocar ela, não pode colocar debaixo do cesto da cama, né? Tem que colocar no lugar alto. Mas o que é a lamparina? Será que somos nós? O que é? Então é assim que surgem muitos enganos, né, a respeito da palavra de Deus, e aí com a internet, né, com compartilhar, as pessoas vão entendendo, e às vezes estão entendendo coisas que não foi aquilo que realmente está na palavra de Deus. Então, quando a gente vê isso aqui, ele tá na continuação da conversa. Quando a gente volta aqui um pouquinho, ó, isso aqui é o que a gente fez na última aula, Jesus estava explicando o quê? Uma parábola. Essa parábola é a parábola do semeador. Tá vendo aqui? Então, o que ele diz nessa parábola do semeador? Ele fala sobre semear a palavra de Deus. E ele vai dizer, né, que o semeador é quem prega e a terra somos nós, né? E aí vai ter semente que vai cair no espinho, a gente falou sobre isso. Então, quando Jesus está continuando falando sobre isso aqui, quando ele está falando aqui sobre a lamparina, ele está continuando o mesmo assunto que é a parábola do semeador. Então, quando ele diz, quando alguém traz uma lamparina, né, para que seja colocado debaixo de um cesto ou da cama, o que ele está dizendo aqui é que a lamparina, né, a luz, nesse contexto aqui específico, é a palavra de Deus. Entende? Então a gente lê nessa perspectiva agora, porque a gente leu o anterior. Então esse é o perigo da gente pegar versículos isolados, né? Então, o que ele está querendo? O que ele está querendo dizer aqui, ó? Vamos lá. Ele diz assim, ó: por acaso não a coloca num lugar que ilumine bem? Então, o que ele está querendo dizer é o seguinte, que a palavra de Deus, nós não podemos receber a palavra de Deus e reter. E aí volta no contexto do semeador. O semeador, ele tem que fazer o quê? Semear a palavra de Deus, né? Então, nós todos devemos semear a palavra de Deus. Então, nós não podemos reter. Então, o que ele está indo contra aqui é você recebe a palavra de Deus, você é abençoado pela palavra de Deus, e o que você faz, né? Muitas vezes as pessoas fazem aqui, ó, coloca debaixo de um cesto ou da cama. Então, ele fala, como você recebe essa luz, que é a palavra de Deus? Você recebe Jesus e você esconde. É disso que ele está dizendo. E aí ele vai, continua aqui, ó. Por acaso, porque não há nada oculto, senão para ser manifesto, e nada escondido, senão para ser revelado. Então ele está falando da palavra de Deus, que ela tem que ser revelado, né? E ele vai falar, né? Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Então nós precisamos revelar a palavra de Deus e levar a palavra de Deus para as outras pessoas. E aí ele continua dizendo assim, ó: prestem bem atenção no que vocês ouvem. Com a medida com que tiverem medido, vocês serão medidos, e mais ainda lhes será acrescentado. Aí olha só, pois ao que tem, mais será dado, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Então, olha só, isso aqui é forte. O que ele está querendo dizer aqui? Com a medida que vocês tiverem medido,
vocês serão medidos. Está falando sobre o julgamento alheio nesse ponto aqui. Jesus também, em outra passagem, ele vai dizer, por que você repara, né, no cisco do olho do seu irmão e não repara na trave que está no seu olho? Quando ele está falando sobre essa questão de reparar no outro. O que ele está querendo dizer? Que o pecado do meu irmão, né, quando eu vou olhar para o meu irmão, eu tenho que olhar com amor como se fosse um cisco, tem que ser a gente trata com o pecado alheio com muito cuidado, temor, reverência. Agora, quando é com o nosso próprio pecado, é uma trave, porque nós temos consciência e entendemos todos os nossos pecados, né? Agora, com o outro, às vezes, a gente julga um único pecadinho como se fosse um pecadão, né? E aí, quando é com a gente, às vezes é o contrário, a gente passa pano, né? Então, Jesus fala, ó, com a medida que vocês estão olhando, né, e julgando os outros, é a mesma medida com que vocês serão julgados. Então, a gente tem que olhar sempre com amor e compaixão. O cisco no olho do irmão. A gente tem que olhar com muito amor para orientar, né, as pessoas com relação aos pecados delas. E ele diz assim, nessa outra parte aqui, ó, pois ao que tem, mais será dado, e o que não tem, até o que tem lhe será tirado. O que ele está querendo dizer aqui, ó, é com relação à palavra de Deus. Quem busca com sinceridade, ó, sinceridade a palavra de Deus, quem ama a Deus, vai receber mais. Então, ao que tem, mais será dado. E ao que trata, né, com indiferença, ou aquela pessoa que não leva a sério as coisas de Deus, provavelmente pode acabar recebendo menos ainda. Então, o que ele está querendo dizer é isso. Quanto mais você busca a Deus, quanto mais você ama a Deus, quanto mais você quer de Deus, mais você recebe. E aquela pessoa que não valoriza, ela já tem pouco, né? Ela já recebe pouco de Deus. E ela ainda vai perder tudo, porque ela não dá valor naquilo que realmente vale. Amém? E aí ele continua dizendo assim, ó, tá tudo na mesma conversa. Parábola da semente, ó. Vamos lá. Jesus disse ainda, o reino de Deus é como um homem que lança a semente na terra. Então agora ele vai explicar, vai começar uma série de parábolas aqui explicando como funciona o reino de Deus. Então esse homem lança a semente na terra, ele dorme e acorda de noite e de dia, e a semente germina e cresce sem que ele saiba como. Olha só. A terra por si mesma frutifica. Primeiro aparece a planta, depois a espiga e por fim um grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo manda cortar com a foice, porque chegou a colheita. Então, o que Jesus está querendo dizer aqui? Vamos lá, por partes aqui, ó. Um homem lança semente na terra. Ele fala aqui, ó, um homem lança semente na terra. Ele dorme e acorda, de noite e de dia, a semente germina e cresce sem que ele saiba como. Então, o que ele está querendo dizer é o seguinte, é nossa responsabilidade semear. Foi, por exemplo, o que ele disse lá na parábola do semeador. Só que agora, ele tá explicando do outro ponto. O que ele está querendo dizer aqui? A terra, por si mesmo, frutifica. Então, o que ele está querendo dizer? Que a nossa função é pregar a palavra de Deus, é semear a palavra de Deus. E quando o semeador semeia, né, igual eu disse anteriormente, a terra somos nós. Então ele diz, a terra por si mesma frutifica. Por quê? Porque a partir do momento que a pessoa recebe a palavra de Deus, né, ela crê, e o Espírito passa a habitar dentro dela, o próprio Espírito começa a gerar uma transformação na vida daquela pessoa. Então, é uma responsabilidade dupla aqui. Então a gente tem a responsabilidade nossa de semear, mas depois que aquela pessoa recebe a palavra, ela começa a ter a responsabilidade dela de frutificar, porque a terra por si mesma frutifica. Ou seja, se Deus realmente, se ela recebeu Deus no coração, se ela creu, se ela começa a buscar, ela mesma vai começar a dar frutos. Ela mesma vai começar a frutificar. Então, tem a responsabilidade de quem semeia e tem também a responsabilidade de quem recebe a palavra de Deus. E aí, ele diz assim, ó, primeiro aparece a planta, depois a espiga e por fim o grão cheio na espiga. Então aqui, ó, primeira coisa, ó, primeiro aparece a planta, depois a espiga e por fim o grão cheio na espiga. O que ele está querendo dizer? Que é um processo de maturidade. Então nós, como vamos pregar a palavra de Deus, ou você, às vezes que está convertendo, é um processo de maturidade. A gente tem um processo de santificação, que é um processo nessa vida. Então primeiro, nós começamos, né, num processo, assim, numa caminhada, onde a gente
a gente tem muito pecado às vezes, a gente vem do mundo, né? E aí a gente vai aprendendo, a gente vai se santificando, a gente vai tirando alguns hábitos, a gente vai adicionando os outros, né? Deus vai revelando coisas para nós vamos aprendendo. É um processo, é uma maturidade. Até o grão cheio. O grão cheio é o final da nossa vida, né? Então, enquanto nós estivermos aqui nessa vida, nós vamos estar evoluindo e aprendendo. Então, a gente precisa ter muita paciência com quem está começando uma caminhada cristã, né? E se nós somos essas pessoas que estamos começando, nós temos que ter paciência, né? É um processo de maturidade, leva tempo. E aí, ele diz assim, e quando o fruto já está maduro, logo manda cortar com a foice, porque chegou a colheita. Aqui ele está falando do fim dos tempos, né? Então, depois, a Bíblia nos diz que quando Jesus voltar, ou quando nós partirmos, né? Que nós vamos encontrar com ele, a Bíblia nos diz que vai vir, vai separar ovelha de bode, trigo de joio. Ou seja, os salvos, o povo de Deus, os que têm o nome escrito no livro da vida, vão habitar eternamente na nova cidade celestial com o Senhor Jesus. Enquanto a outra parte, né, que era o joio, né, que são os bodes, vão ser lançados no lago de fogo por toda a eternidade. Amém? Então, essa é a colheita, é o período da colheita, é o fim, né? Nós temos a nossa vida aqui para escolhermos para decidir de qual lado nós vamos estar. E aí Jesus vai contar sobre a parábola do grão de mostarda. Ele vai continuar, com o que podemos comparar o reino de Deus. Então ele vai continuar explicando do que ele tá do reino de Deus. Então ele diz assim, ou com que parábola o apresentaremos? Então Jesus está explicando. Ele é como um grão de mostarda que, quando semeado, é a menor de todas as sementes sobre a terra. Mas uma vez semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças. Cria ramos tão grandes que as aves do céu podem se aninhar à sua sombra. Então, olha só, o que ele está querendo dizer aqui? É a menor de todas as sementes sobre a terra. A gente sabe, hoje, que a mostarda não é a menor semente, tá? Só que, no contexto ali, no conhecimento ali dos judeus, né, no contexto deles, essa era a menor semente utilizada. Então, Jesus está explicando ali para os judeus, ele tá falando na linguagem ali para o povo dele que tá ouvindo, que conhecia. Não adiantava ele, por exemplo, ele usar o conhecimento dele, né, receber de Deus ali e falar uma semente que os judeus não conheciam, né? E aí, o que ele diz? É a menor semente, é a menor de todas as sementes, é a menor de todas as sementes sobre a terra. Por quê? Porque o reino de Deus ele começa no interior, ele começa como algo pequeno. Mas olha só, uma vez que é semeada, volta lá na parábola do semeador, está tudo no mesmo contexto, a palavra é semeada, ele cresce e se torna maior do que todas as hortaliças. Então, o reino de Deus fala também daquilo que a gente viu anteriormente do processo de maturidade, ele começa a brotar, ele vai gerando maturidade, vai gerando crescimento, ele vai crescendo de dentro para fora. Algo pequeno que começa, uma sementinha, né, nasce de novo e vai brotando, vai crescendo, vai trazendo transformação na sua vida. E olha só que legal isso aqui. E ele cria ramos tão grandes que as aves do céu podem se aninhar à sua sombra. Quando você cresce, né, você recebe a palavra de Deus, você começa pequenininho, você está recebendo, mas você vai crescendo, você vai pregando a palavra de Deus, pessoas vão chegando, né, você vai pregando para mais pessoas, então você vai aninhando, né, outros filhos na fé, e a ponto de transformar uma nação, né? Então assim, as coisas vão crescendo, vão multiplicando, né? A gente vê igrejas, né, que às vezes começam com 2, 3 membros, daqui a pouco está lotado. Por quê? Porque vai crescendo. Começa pequenininho e vai crescendo. E aí, Jesus diz assim, e com muitas parábolas semelhantes, Jesus lhes expunha a palavra, conforme podiam compreendê-la. E sem parábolas, não lhes falava. Tudo, porém, explicava em particular aos seus próprios discípulos. Então a gente viu isso aqui na aula passada ou na retrasada, não lembro, que as parábolas são filtros. Não sei se vocês lembram, se vocês assistiram, né? Por quê? Porque a multidão ela vinha só para os milagres, só para a cura. Quando ela ouvia as parábolas, elas não entendiam, elas iam embora. E aqui, olha só que legal, os seus próprios discípulos. Os discípulos eram aqueles que acompanhavam Jesus. E a gente fez uma diferença, né, entre o discípulo e a multidão. A multidão é aquela pessoa que vai até Jesus só por um milagre, só para uma transformação para essa vida, enquanto o discípulo, ele quer o quê? O discípulo, ele quer ser como o mestre. Então, Jesus falava como parábola, e a multidão não entendia direito. E mesmo assim, eles recebiam a cura deles e iam embora. Agora, os discípulos não, eles ficavam lá, eles estavam lá, e aí Jesus explicava para eles. Então, as parábolas são filtros que vão separar
Aqueles que realmente buscam Jesus, que vão na igreja só para receber bênção para essa vida e cura, daqueles que realmente querem aprender e estar com Jesus. Querem realmente ele, né? E não só os milagres dele, a cura dele. E aí, olha só. Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos seus discípulos. Então, já era tarde, Jesus estava cansado. Tá? Ele passava ali o dia, né, servindo, né, como sempre. E aí diz assim, ó, vamos passar para outra margem. Então, Jesus aqui, ele dá a voz, né? Vamos passar para outra margem. Ele que está liderando, ele que dá a ordem. E diz assim, e eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhe disseram. Então está lá uma tempestade, está um caos e Jesus está dormindo. Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou, tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou, por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, quem é este que até o mar e o vento lhe obedecem? Amém? Então, olha só, primeira coisa que a gente vê aqui, gente, os discípulos, muitos dos discípulos dos apóstolos eram pescadores. Eles eram acostumados a ficar no barco, né? Eles eram acostumados com isso, eles não eram amadores, né? Então, imagina o tamanho dessa tempestade, né? Imagina o tamanho, né? Olha só, o barco, o mesmo, né? Que o barco já estava se enchendo de água. Você imagina, o barco está lá enchendo de água, está quase afundando mesmo, e Jesus está dormindo. Para os discípulos estarem desesperados, alguém que vivia, que era pescador, você imagina o tamanho dessa tempestade. E Jesus estava dormindo. Então, vamos esse texto aqui ele é muito, muito forte. Vamos ver algumas coisas aqui. Primeira coisa, Jesus, ó, fala, vamos passar para outra margem. Então, eles estavam seguindo Jesus. Isso aqui nos ensina a primeira coisa, ó. Seguir Jesus não quer dizer que é uma vida sem tempestade. Então, existem muitas igrejas, né, que pregam uma ilusão, como se você vem a Jesus, né, você está passando por dificuldade, eles falam, né, vem a Jesus que vai acabar todos os problemas da sua vida. Não é isso. A diferença é, eles estavam com Jesus na tempestade. Então, assim, a tempestade, ela vai vir com ou sem Jesus. Ou sem Jesus. A tempestade sempre vai vir na sua vida. Sempre vai vir, tá? Agora, a diferença é, e se eles não tivessem com Jesus no barco? Tá? Então, Jesus que dá a direção e Jesus estava ali com eles. Então, eles acordam Jesus. Então, a diferença é essa. Se vier uma tempestade na sua vida e você está com Jesus, você tem Jesus, é só você clamar a Ele. E olha só, Ele age, né? Aqui vai falar que Ele age e Ele repreende, né? E o vento aquieta. Então, a diferença é essa. A tempestade pode vir, mas Jesus, Ele está na sua vida, né? Ele vai agir ali na tempestade para você, para te socorrer. Então, Ele pode sim te socorrer, tá? Mas não quer dizer que é uma vida na ausência. Outra coisa também que a gente pode ver aqui, que é muito legal, ó, é que Jesus, olha o que os discípulos dizem aqui, como que isso aqui, ó, mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? Eles tinham o que aqui, ó, isso aqui, ó, falta de fé. Mas não é fé no sentido de que Jesus não podia fazer nada. Essa fé eles tinham, porque eles acordam Jesus. Qual que é a fé que falta para eles aqui? É a fé que crê que é filho. É a fé que crê que é amado. Amado, esse aqui é o principal, amado. Isso aqui é o principal, anota isso, olha só. Mestre, eles vão dizer, né? Olha só. Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos. Eles estão duvidando que Jesus se importa com eles. Você entende? Então, assim, eles sabiam do que Jesus era capaz.
eles acompanhavam, viam os milagres de Jesus, mas Jesus estava dormindo. E eles ficavam, será que Jesus ama mesmo a gente? Será que ele se importa com a gente? Então isso aqui, acima de tudo, é ouça o Espírito Santo falando com você. Jesus se importa. Deus se importa com você. Deus se importa com a sua vida. Amém? Ele não é um Deus indiferente. Ele é um Deus que nos ama. Ele é um Deus que cuida. Né? Então, essa era a falta de fé que estava faltando aqui para os discípulos. Eles achavam que Jesus não se importava com eles, e Jesus se importa. Jesus estava cuidando deles, né? O Pai estava no controle de tudo. Amém? Outra coisa, para a gente fechar, olha só, Jesus fala até com eles, né? Por que vocês são tão medrosos? Como que ainda não tem fé, né? Então ele está falando, eles não têm fé que Deus ama e cuida deles. Outra coisa que a gente vê aqui, ó, que Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Se você crê que Deus te ama, se você crê que você é amado, se você crê em Deus e você ora e você está buscando fazer a vontade dele, você pode descansar mesmo na tempestade. Jesus está nos ensinando isso, porque Jesus aqui é o Filho perfeito. Né? Ele está nos mostrando como que a gente deve agir como filhos. E Jesus, mesmo na tempestade, o barco está quase afundando, ele estava dormindo. Por quê? Porque ele sabia que o Pai estava cuidando. Amém? Então, além de você ser amado, se você está fazendo a vontade, se você está na vontade de Deus, você pode dormir, porque Deus cuida de todas as coisas. Amém? Então descanse, né? A pessoa que às vezes não dorme, anda ansiosa demais, é porque a pessoa, ela não se considera como filha, ela não descansa nos braços do Pai. Jesus, inclusive, ele diz isso lá em Mateus 6, né? Que os ímpios que andam preocupados e ansiosos com todas as coisas, que os filhos têm que descansar na presença do Pai. Amém? Então, assim, não sei se você está passando por uma tempestade ou se você fica ansioso, né? Ainda mais com esse mundo que nós vivemos hoje. A maioria das pessoas estão ansiosas, preocupadas. Jesus, ele nos diz que o Pai se importa, o Pai preocupa, ele está vendo a sua situação, ele te ama, e você faz a sua parte, e depois, igual Jesus trabalhou o dia inteiro, depois, agora daqui para frente, é responsabilidade do Pai. E aí você tem que aprender a descansar e confiar nele. Amém? Espero que essa mensagem tenha falado ao seu coração, de verdade. Deus é bom, ele se importa, ele te ama, ele não é um Deus indiferente, ele não é um Deus que está aqui só para apontar o dedo, é alguém que quer o seu bem, e ele quer o bem na sua vida. Amém? Que Deus te abençoe, vejo você no próximo vídeo, considere se inscrever no canal e até mais.